a gente fala agora, muda completamente de assunto, para falar sobre as mudanças no regulamento do novo mercado na B3. Isso porque várias empresas rejeitaram essas mudanças. A proposta previa alterações nas regras de liquidez em segmentos especiais. E a gente tenta entender um pouquinho melhor sobre esse assunto com o Bernardo Macedo, que é sócio-diretor da consultoria LCA, e eu tenho o prazer de receber aqui no Fechamento de Mercado. Muito boa tarde, Bernardo. Boa tarde, Vitor. Obrigado pela atenção. Obrigado a você. Bernardo, eu queria até puxar aqui os números. Ixi, inclusive vai ser bem difícil de eu achar. Mas a maioria das empresas do novo mercado da B3 rejeitaram essa série de mudanças regulatórias propostas pela própria B3. E eu queria entender exatamente os motivos, por que se há uma tentativa por parte dessas empresas de sempre melhorar, né, as suas regras envolvendo governança, por exemplo, e desenvolver exatamente essa série de diretrizes, né, tornando o mercado cada dia mais sólido, mais seguro, mais aberto. Que mudanças foram essas e por que elas desagradaram, pelo menos mais de um terço, né, se não me engano, das empresas que fazem parte do novo mercado? Vitor, ouvintes, eu acho assim, o principal ponto é que a inscrição das empresas, a forma pela qual as empresas operam seu capital, né, é muito variada, né, e depende de muitos ingredientes, né, e entre eles as regras de governança, né? Quando a gente fala das regras de governança, a gente está falando de número de conselheiros independentes, de transparência das informações e diversos outros ingredientes que ajudam os investidores a enxergar melhor o desempenho das empresas, né? Nesse sentido, é importante dizer o que é o novo mercado, né? O novo mercado é uma classificação, vamos dizer assim, premium da Bovespa, né? Cuja criação foi muito importante para manter as empresas brasileiras, as empresas que operam no Brasil, né? Brasileira não é empresa de capital estrangeiro, empresa que opera no Brasil, listadas na Bolsa, né? Mais ou menos metade das empresas hoje listadas na Bolsa estão contidas, né? Aderiram ao novo mercado, que é um segmento que exige governança mais estrita, vamos dizer assim, né? Mais independência dos conselheiros, algumas regras de fornecimento de informações. Na realidade, são centenas de itens que compõem um menu de ingredientes para que as empresas possam ter esse selo de qualidade de governança. Isso é muito importante, né? Então, esse é o primeiro ponto. O novo mercado é muito importante, essas regras são muito importantes. O segundo ponto importante é chamar atenção para a diversidade. Nem todas as empresas querem ter todas essas regras, por motivos variados, que têm a ver com custos de implementação, com forma de apresentação no mercado. A gente tem, por exemplo, agora, muito recentemente, o fechamento de capital do Carrefour Brasil, né? Ele abandonou a Bolsa de Valores por uma questão de estratégia de posicionamento. Então, várias empresas muito importantes, como Petrobras, como Itaú, como a Gerdau, por exemplo, optaram por não compor o novo mercado. Então, a primeira coisa é entender que é uma escolha das empresas, né? Esse é um ponto bem importante. Bernardo, exatamente, você citava, né, essa decisão do Carrefour de realizar essa OPA. E aí, pensando exatamente nessa série de alterações, se não me engano, você me corrija se eu estiver errado, o último IPO que a gente acompanhou na B3 foi em 2021, se eu não estou enganado. Mas, e aí, pensando exatamente nessa série de alterações regulatórias propostas... O mercado não está para peixe, né? Então, exatamente isso, né? Não tem atratividade alguma para que qualquer empresa, né, queira correr esse risco, né, enfrentar novos mares. Mas é exatamente pensando nesse cenário, né, dessa série de mudanças regulatórias propostas envolvendo o novo mercado, isso poderia, inclusive, afetar a atratividade para que novas empresas tentassem ingressar nesse grupo que, né, representa exatamente
a série ali de melhores práticas do mercado, esse grupo de elite, né? Essa tropa de elite do mercado acionário brasileiro hoje? Então, Vitor, essa é uma pergunta que não tem uma resposta única, né? Eu estava chamando a atenção para a diversidade das estratégias de governança das empresas, né? Desde capital fechado até o novo mercado, passando por várias outras possibilidades, tá? Simplesmente listadas, né? Tem alguns graus, né, variados ali, de governança e de ingredientes que as empresas escolhem ao escolherem que vão ser empresas de capital aberto, né? É, é, o que eu acho aqui, chegando ao nosso assunto, o que eu acho que aconteceu é o seguinte: é uma preocupação, vamos dizer assim, com a governança do sistema de governança, né? O processo de consulta que a Bovespa trouxe, ele já dura vários meses, né? Mas ele tem alguns ingredientes é, que eu acho que trouxe incômodo para as empresas, né? De certa forma, a Bovespa, eu estou falando Bovespa, denuncia a minha idade, a B3 reconheceu, reconheceu que o processo poderia ser aprimorado, né? A coisa de um mês, ela alterou um pouco as regras de consulta, ela adiou o prazo, ela fez interlocução com as empresas, né? E admitiu em nota no seu próprio site, né, que o processo poderia ser aprimorado. Eu acho que as empresas estão em busca desse aprimoramento. E eu acho que talvez essa manifestação é, de um terço das empresas contrárias à adesão a essas medidas de reforma, né, não significa uma rejeição do novo mercado, né? Acho que agora o momento é de buscar diálogo, né, e buscar, enfim, um processo de consulta com essas empresas que contemple uma a uma, né, a discussão das diversas regras. Algumas são mais simples, outras são mais complexas, quase todas são custosas, de certa forma, né? Então, acho que agora o que as empresas talvez estejam dizendo, estou aqui falando, interpretando, para a B3, é que querem discutir um pouco melhor o próprio processo de mudança, né? Um dos ingredientes discutíveis desse processo era que precisava de um quórum qualificado para rejeitar, né, que é um terço, né, e que a não manifestação das empresas seria considerada como uma aprovação tácita. Isso acho que trouxe um pouco de incômodo, né? Essa mudança foi muito, né, proposta foi muito abrangente, muitas regras, são umas 100 mudanças de regras, todas elas muito relevantes, e eu acho que, apesar do processo ter sido de consulta pública, ter sido aberto, ter sido feito com transparência, acho que ainda assim o processo merece aprimoramento. Acho que esse foi o principal recado que as empresas trouxeram para a B3. Bernardo, apesar da minha parca idade, eu tomo o chapéu da tecnologia toda hora, finalmente consegui encontrar os números com os quais eu queria abrir esse nosso bate-papo. Olha, foram 39% das empresas listadas no novo mercado, 190 empresas compõem o novo mercado. 152 empresas participaram da consulta e 74 rejeitaram todas as propostas. Esses são os principais números envolvendo exatamente essa discussão. Um dos aspectos, você citou essas mais de 100 mudanças, acho que um dos aspectos que mais chamou atenção e que acho que está mais em discussão e em voga é exatamente essa mudança na composição dos conselhos das empresas, o que poderia, teoricamente, até aumentar a influência de acionistas minoritários. Isso, de alguma forma, também tirou o sono dessas principais empresas? Como é que essas alterações elas poderiam se dar? E há essa discussão também, né? Você disse, inclusive, uma discussão que foi dada de uma forma muito rápida, mas sobre exatamente essa composição, tanto de minoritários quanto de independentes, o quanto isso poderia impactar também nos negócios, se essas alterações fossem mantidas? Então, eu diria que não tanto, né? De fato, tá havendo um aumento de exigência de participação de conselheiros independentes, de 20% para 30%. Não é uma alteração que muda drasticamente é, a composição do conselho ou a forma de funcionamento do conselho.
Não diria que é uma mudança que traria benefícios aos acionistas minoritários, né? Conselheiro independente, aliás, falo isso aqui com bastante, é, como se diz, com lugar de fala, né? Porque eu também sou conselheiro independente certificado pelo IBGC. O IBGC criticou fortemente o posicionamento das empresas, mas ainda assim eu digo que, na minha opinião, né, acho que é um tema a discutir, as opiniões são muito variadas, mas eu acho que esse aumento da independência dos conselheiros, ele pode ser relevante, mas não para todo mundo necessariamente, né? É importante ter conselheiro independente, é importante que a participação dos conselheiros independentes seja relevante, né? Mas é difícil demonstrar que mudar de 20% para 30% vai dar resultado melhor na empresa. Assim, o resultado das empresas depende de muitas coisas, né? Entre elas, o ingrediente de governança, e entre os ingredientes de governança, o número de conselheiros independentes. É difícil demonstrar, né? Você tem empresas de capital fechado que se dão muito bem, empresas que não pertencem ao novo mercado que se dão muito bem. Então, é um ingrediente, eu diria, com o qual as empresas conversam com seus acionistas, e são diversos acionistas, né? A gente tem que pensar nos minoritários, tem que pensar nos que participam do bloco de controle, tem os investidores, digamos, mais pulverizados da própria Bolsa de Valores, são vários, né? E tem os clientes, os consumidores, né? Um ecossistema cada empresa, né? Então, eu diria que não tem uma fórmula milagrosa que a gente possa dizer mais independência dos conselhos, melhor desempenho. Eu acho que é uma questão, entre outras, que merece ser discutida, e o importante é que os investidores saibam do que se trata, né, e olham a empresa e decidem como vão tratá-la de acordo com diversos ingredientes, entre eles o número de conselheiros. A associação não é direta. Bernardo, houve aquela série de prioridades apresentadas pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ao Congresso Nacional, e se a gente não tinha muita expectativa de que muita coisa andasse, agora com essa crise instalada em Brasília, a perspectiva é menor ainda, mas alguns dos aspectos que eram, né, apostas centrais ali do ministro da Fazenda, era uma série de mudanças regulatórias, principalmente pensando na regulação do mercado de capitais. E eu queria, na verdade, uma interpretação sua, não só sobre a regulamentação para o novo mercado, é evidente, mas para o mercado de capitais como um todo, aqui no Brasil, se reformas seriam necessárias, se o ambiente regulatório hoje ele já é maduro, se aproxima das grandes economias do mundo e, se não, o que deveria ser ajustado, evidentemente, além da taxa de juros. Você falou no final o ingrediente principal, né? Então fica difícil até. Não há regra de governança, né, que seja capaz de brigar, né, em vantagem, em condição de vantagem, com a política monetária, sobretudo uma política monetária como a que a gente está vivenciando, né? Então, o grande desafio para as empresas, de fato, é menos hoje o ambiente regulatório e mais o ambiente monetário, o ambiente da política, o ambiente de crédito, portanto, né? Isso é um desafio gigantesco para as empresas hoje operando no Brasil. Do ponto de vista regulatório, assim, eu acho que a prioridade da Fazenda é uma boa prioridade, né? Uma boa prioridade. É importante que se busque vários aprimoramentos, entre eles para o mercado de capitais. A gente enxerga um ativismo muito relevante da Secretaria de Reformas Econômicas nessa direção, aliás, em várias direções bastante relevantes. E eu acho que esse é um caminho que tem que ser trilhado é, com atenção ao processo, né? Eu acho que essa é a mensagem que fica aqui, né? Então, aliás, a questão do processo está se vendo também na discussão entre a agenda econômica de uma forma geral e o Congresso, né? O processo de discussão, vamos chamar desse jeito, ele está muito conturbado, né? E provavelmente a gente vai enxergar agora, no próximo período, alguma distensão nessa relação para que se chegue à condição adequada de governabilidade.
A gente não fica nada a dever, eu acho, com relação ao mercado de capitais em relação a outros países, né? O novo mercado é um ingrediente que veio para ficar, e se a gente olha o nosso mercado de capitais e compara com a Argentina, com o México, com outros países similares, de porte similar, de condição similar, a gente está em condições, eu diria, bem mais satisfatórias. É, é, isso não quer dizer que não possa ser aprimorado, que aprimoramento não deva ser cotidiano, né? Dizia lá, novo mercado para ser novo precisa ser novo todo dia, né? Acho que isso vale para qualquer instituição, para qualquer empresa, a busca de aprimoramento e sempre a atenção ao processo. O processo é, às vezes, tão importante quanto a mudança em si. O processo traz diálogo, o processo traz construção, traz ideias, né? Às vezes a própria ideia original acaba sendo suplantada por alguma outra ideia que aparece no processo. Então, eu diria que esse talvez seja o grande recado, e se a gente olha para a relação do executivo com o judiciário, do judiciário com o Supremo, enfim, dos poderes, a gente também percebe claramente que a questão do processo é vital. É por isso que é importante também a gente discutir isso tudo de uma forma aberta, né, Bernardo? Aqui com Sim, a claro. nossa audiência aqui no CNN Money, conversei com o Bernardo Macedo, que é sócio diretor da consultoria LCA, quem eu agradeço pela disponibilidade de bater esse papo aqui com a gente. Eu que agradeço muito. Boa noite. Forte abraço.